E a não falar aqui do torcedor, em relação. Já já a gente olha a tabela de classificação, gente. Mas em relação ao Lucas Mugni, por quê? Que eu queria chamar até antecipar sobre esse assunto com você, Samuel. Porque o torcedor, quando a gente pergunta aqui, tô abrindo aqui a matéria, viu, gente? Para que a gente possa até ler juntos. Eu até faço o convite. Você que está nos acompanhando, acesse o site do Diário do Nordeste, porque tem matérias especiais voltadas aí. Tô abrindo juntinho aqui com você, ó. Acesse lá o site, tudo direitinho, que tem matérias bacanas e com credibilidade, né, gente? Vai dar o play aqui e vai dar certo. Pronto. O Mugni, gente, ele recusou essa primeira proposta de renovação. Quando a gente traz o Mugni, até uma certa preocupação, Samuel, como você estava falando sobre os atletas que entraram, que não entraram bem. E o Mugni é uma peça fundamental. Denise, ontem ele não foi bem, mas eu acho que a marcação é que foi muito em cima dele, ele não conseguiu desviar disso. E aí, o Ceará, conversando com ele não aceitando de fato à primeira vista, né, essa proposta, traz um problema, não traz não, Samuel? O que é que tu tem pra falar sobre esse assunto, amigo? O Lucas Mugni, ele é um dos destaques do Ceará, né? Ele é o grande garçom do Vozão na temporada. São 8 assistências dadas até aqui em 2025. E é um cara que vem chamando a atenção, né, de outros clubes. O Alvinegro de Porangabuçu, com interesse na permanência dele, já que o contrato se encerra ao final de 2025, já vem conversando com o seu staff para tentar uma renovação, uma extensão contratual com o camisa 10 do vovô, que é um cara que dispensa comentários quando o assunto é titularidade. Ele lidera ali os meio-campistas da equipe do Ceará. Matheus Araújo e Rômulo correm por fora. Lucas Mugni é um dos caras com mais minutos em campo jogados na temporada com a camisa alvinegra, por isso está tendo um esforço a mais do Vozão. E aí, a diretoria alvinegra já teve uma conversa inicial com o staff do atleta, fez uma proposta de extensão contratual de mais um ano. Só que o staff do Lucas Mugni entendeu que isso não era vantajoso para o camisa 10 no momento e ainda continuam conversando ainda para saber como é que vai ser esse futuro. Mas a tendência é positiva. O Ceará quer renovar com o atleta, o staff também torce para que isso aconteça, então estão alinhando as peças, alinhando os detalhes de contrato para poder ter aí um final feliz, tanto para o Lucas Mugni como também para o Ceará Sporting Clube, Denise. Valeu, gato, Samuca. Aí eu pergunto, meus amigos, Alexandre e João Bandeira, vale a pena também ter um desgaste a mais para a renovação do Lucas Mugni? Ou é melhor também, durante esse período, procurar um outro meia no mercado? Denise, vale a pena ter, porque o Ceará já não tem muito jogador. Você não tem um time, você tem um time titular. Mas o Mugni não vai cumprir até o final do ano? Não, mas assim, vale a pena ter a manutenção disso, porque eventualmente o jogador às vezes firma pré-contrato com outro clube, aí ele quer forçar uma saída, uma situação de negociação, aí você entra naquele embargo. A gente vivenciou isso recentemente no futebol cearense com o Lucas Sacha. Lucas Sacha recebeu a proposta do Leste Paranaense, aí ninguém sabe se fica ou se não fica. Para resolver, precisa renovar. É uma grande questão, né? Ou então o Ceará libera o atleta nesse momento com alguma compensação financeira. A compensação financeira não deve ser algo que vai existir, porque a gente está falando de um atleta que já tem seus 33 anos, né? Sim. E aí entra também nessa seara. Vale a pena, vou ganhar só isso, mas esse jogador é tão útil. E o time do Ceará o elenco do Ceará como um todo, ele é um elenco limitado tecnicamente. A gente sabe disso. O Ceará acabou de subir da Série B para A. Então, tem limitações, é um processo natural, vai precisar se ajustar com o tempo. É a sequência na Série A que possibilita mais investimento. Precisa entender isso. Mas, em contrapartida, precisa ter qualidade. Aí, se você perde um dos poucos jogadores que tem alguma qualidade, aí isso é um problema para o Condé. A gente acabou de pontuar aqui que ele utilizou o banco e não encontrou soluções melhores. Então, se ele, nesse momento, não encontrou essas soluções, como é que ele vai encontrar ainda perdendo seu camisa 10 titular? Inclusive, tem até uma pessoa aqui que tá falando com a gente, né? O José Geandro, ele tá mandando mensagem, o Roberto Pinheiro também, e são torcedores do Ceará. O Roberto Pinheiro tá falando assim: Mugni faz tempo que não joga nada e só dá assistência porque é quem chuta a bola parada. Mas, Roberto, essa é a grande questão. Se ele é o responsável pela bola parada, é porque ele tem qualidade nesse fundamento. E se o Ceará muitas vezes não consegue resolver o jogo com a bola andando, realmente uma transição e etc., a bola parada se torna uma forma de ganhar o jogo. Sim. E aí ele acaba se tornando importante. Quando ele não está em campo, ele não é o responsável pela bola parada, outros jogadores ficam com essa função e eles não têm o mesmo êxito. Então significa que o Mugni é bom nesse quesito. Eu acho que é um aspecto realmente importante de ser ressaltado.
Outros torcedores pontuam muito sobre o Vina, né? O Vina sempre está rondando essa seara dos meias. O Vina ainda está livre no mercado, não fechou com ninguém. Inclusive, agora começou até a falar com outros clubes, né? Apontar para outros clubes nas redes sociais, como ele fez com o Atlético Paranaense e tudo mais. Só que o Ceará entende que não precisaria de outro meia. É o entendimento do departamento de futebol. Eu entendo que o Lucas Mugni é titular e, para mim, faz sentido buscar a renovação dele. No fim de semana, lá no Rio Grande do Sul, o Ceará não vai jogar contra o Internacional e o Mugni não vai jogar, Denise. Mas o empresário do Mugni vai se encontrar com o João Paulo lá. Inclusive, o João Paulo, presidente do Ceará, tem uma reunião marcada para sábado com o empresário do Mugni para tentar resolver isso. O que eu recebi foi, vamos resolver isso. Então eu acho que no sábado eles vão ter um veredito. Ou renova, ou não renova, ou expande um pouco o contrato, ou amplia mais o tempo de contrato, que é o que o Samuel está pontuando, né? O Ceará ofereceu mais um ano e o empresário dele acredita que ele pode ter mais tempo. E a verdade também disso, segundo a apuração do Samuel Conrado, é muito de que o Ceará não quer abrir mão do que ele estabeleceu como teto orçamentário. Não é jogador, não é diretor, não é empresário de jogador que vai definir quanto vale um jogador. É o departamento financeiro do Ceará que diz, olha, nós temos X para gastar esse ano e não vamos abrir mão disso. Se isso vai implicar a saída de um jogador ou a não vinda de outro, paciência. Mas o Ceará quer ter o pé no chão. A gente até conversou com o Drubski aqui, ele dizia, não, a gente tem que planejar o próximo ano, mas com muito pé no chão. Então, assim, ao meu ver, o Ceará tá mantendo muito esse pé no chão, muito mesmo, a ponto de você poder perder um jogador importante como o Mugni, a ponto de você estar parado, estagnado no mercado de contratações, tudo em nome da estabilidade financeira. Tá certo, tá errado? Não, a gente não cabe aqui julgar, a gente tá apenas analisando no sentido de que o Ceará definiu um teto orçamentário e está seguindo à risca esse teto orçamentário, sem fazer loucura, sem fazer grandes contratações. Então, talvez isso explique muita coisa. Explique muita coisa do Ceará e todo mundo de fora e de dentro entender que precisa de contratação, precisa de reforço, precisa de novos nomes e mesmo assim o time não anuncia ninguém. Então talvez o Ceará não queira abrir mão de forma alguma do que ele planejou de forma orçamentária. Quando o empresário, quando o staff do jogador diz, o Ceará quer pagar um valor e talvez isso não seja para o jogador de Ceará. Então tudo bem. Então acho que o Ceará continua mantendo muito firme suas posições financeiras. Se tá dando certo, se o elenco tá respondendo dentro de campo, show. A preocupação é, se o time cair de rendimento, se o time não conseguir render mais, porque está esperando novas peças. E aí, vão abrir mão dessa barreira financeira e vão fazer alguns outros investimentos, outros aportes? Ninguém sabe. A situação de momento é que o Ceará tá muito tranquilo e consciente do que vai gastar ou não. Isso é fato. E tem uma enquete lá no nosso YouTube. Vai lá no nosso YouTube, aproveita, curte, dá aquele engajamento e responde.